lado, do lado esquerdo, a solução dos problemas está no Estado. Do outro lado, o Estado só tem que sair da frente. À direita, o Estado tem que sair da frente e a gente produz a solução. Aliás, eu digo muito que não falta Estado para resolver os problemas da nossa sociedade, falta cristianismo. O cristianismo se retirou e entregou para o Estado a solução dos problemas, e a solução dos problemas não é o Estado, é Cristo. E a gente vai precisar retomar isso de alguma forma e trazer a nossa sociedade de volta para uma reconciliação com os princípios e valores que nos originaram. Porque quando Deus nos projetou, Ele colocou em nós a natureza dele. E a gente vai precisar se reconciliar com essa natureza se a gente quiser viver direito. Do contrário, é o que a gente está vendo aí acontecendo com o progressismo, as ideias de esquerda, dominando grande parte do mundo ocidental hoje. Então, existe o pensamento de esquerda, existe o pensamento de direita, existem autores, são poucos autores, mas existem autores de direita. A gente precisa ressaltar isso, né? As pessoas precisam ler Burke, as pessoas precisam ler Kirk, as pessoas precisam ler Hayek. Nós precisamos. Sim. Hayek escreveu O Caminho da Servidão na década de 1940. Se você abrir o livro e ler hoje, parece que ele está escrevendo para o povo brasileiro em 2022. Porque existe. Sim. A ideologia existe, ela está aí desde sempre. E eles trocaram as armas por uma batalha mental que muda o sistema de crenças das pessoas. Então, o pastor Igor começou falando de sistema de crenças, o pastor Anderson falou de uma batalha mental sobre o pensamento das pessoas, e no final das contas o que a gente tem é isso, é a batalha do pensamento mudando o sistema de crenças, destruindo o que Deus projetou para ser. Agora a gente acordou, a sociedade de maneira geral acordou. Ontem à noite eu estava numa missa no ginásio Nilson Nelson, o povo católico entregando o Brasil nas mãos do Deus do Brasil. E falando que não aguentam mais. Uma das rezas que foram feitas era para que, eu esqueci qual foi o anjo lá que eles pediram, mas que um anjo de Deus viesse e nos livrasse do pensamento comunista. Olha aí. Então, o povo acordou e está vendo que há uma batalha na mente das pessoas que está acontecendo agora. E o que aconteceu durante o regime militar no Brasil, principalmente? A gente tem que voltar um pouquinho, porque em 1964 o Brasil passou por um marco histórico muito importante. O Brasil vivia uma batalha e os militares, o parlamento entregou o poder para os militares e falou assim: a gente não vai dar conta disso, a mesma ideologia que está dominando a América Latina vai dominar o Brasil, por favor, façam alguma coisa, porque dizem que foi um golpe militar. Né? O nosso parlamento entregou o poder para os militares, que, na minha opinião, demoraram um pouquinho a devolver o poder, deveriam ter devolvido muito antes. Durante o regime militar, os militares entregaram para o pensamento esquerdista a mídia, a educação, as escolas, as universidades, as artes, a cultura. E o pensamento esquerdista tomou posse de tudo isso e falou assim: tá bom, eles vão passar. Quando passar esse regime, a gente vai ter dominado a mente das pessoas. E é exatamente o que aconteceu. E aí, quando o regime militar terminou, nós vivemos durante anos uma falsa dicotomia entre PT e PSDB, dois partidos de esquerda, com um pensamento absolutamente idêntico, uma ala mais radical, outra uma ala menos radical, produzindo os mesmos resultados. E é o que nós tivemos até 2018, quando o pastor Igor Marçal falou que houve o renascer do conservadorismo no Brasil. E eu vou dizer por que renasceu, porque eles passaram dos limites. Eles vinham destruindo os nossos valores pouco a pouco, a conta-gotas, nas novelas, nos telejornais, nos filmes, nas séries, e aquilo ia sendo introjetado na cabeça das pessoas, e aí eles começaram a ir um pouco longe demais. Eles faziam marchas
dessas LGBTQIA+, não sei o que, etc, 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 e eles começaram a ofender a nossa fé, colocando o crucifixo no ânus das pessoas, enfim, e foram indo. E o negócio foi ficando cada vez mais intenso. Começaram a afrontar a fé católica, começaram a afrontar a fé evangélica, começaram enfim. E aí chegou um momento em que eles atacaram as nossas crianças. E foi quando eles atacaram as nossas crianças que os pais e as mães de família falaram, opa, peraí, aí não. Então, a reação não foi uma reação política. A reação do povo brasileiro não foi uma reação quanto à política que o PT vinha implementando no Brasil com o auxílio dos seus partidos ali, das suas linhas auxiliares e dos tribunais. Sim. Não foi contra isso que o brasileiro reagiu. O brasileiro reagiu porque falou assim, não, as nossas crianças não. Peraí, o brasileiro reagiu quando começou a história do kit gay nas escolas, quando a ideologia de gênero começou a ser implementada, quando os nossos filhos começaram a chegar em casa e a gente falou assim, não, o que está acontecendo aqui? E aí o brasileiro reagiu a esse pensamento progressista, esquerdista.